nitrato de amônio, substância que causou essa explosão em Beirute, já foi responsável por nitrato de amônio, substância que causou essa explosão em Beirute, já foi responsável por inúmeros outros acidentes ao redor do mundo, como a gente já viu aqui mais cedo. Mas e aqui no Brasil? Onde que ele está? Onde que ele pode ser encontrado? Sobre isso, a gente conversa ao vivo com o Gustavo Cunha Mello. Ele é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, bem-vindo aqui à edição das 10. Pena que é para a gente tratar de um tema tão doloroso, né? Essa explosão, essa catástrofe que aconteceu lá no Líbano, mas falando especificamente sobre essa substância que teria provocado essa explosão. A maioria dos acidentes nesses casos acontecem porque o nitrato de amônio não é armazenado de forma correta, adequada. Então, eu queria te perguntar qual é e como deve ser a forma correta de guardar e também de manusear essa substância. Muito bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Cecília. É um prazer estar falando com vocês aí da Globo News. Para vocês terem uma ideia, o Brasil importa, em média, 1 milhão de toneladas de nitrato de amônia por ano. A gente não tem que achar que isso é um produto que tem que ser banido. Não vai ser. O nitrato de amônia é muito importante para a agricultura, né? O Brasil é um país que depende muito disso. É o famoso NPK, é um fertilizante. Ele leva para as plantas o nitrogênio, ele leva fósforo e potássio, tá? Por isso a sigla NPK. Ele é comum, é antigo, é o mais estável, é muito melhor que outros produtos para a agricultura, né? Então, super testado. O problema é seguir as normas técnicas que existem. Existe uma norma americana, a NFPA 400, que foi revisada agora em 2016, e que determina, por exemplo, acima de 450 quilos é pouquíssimo, 450 quilos, você tem que seguir uma infinidade de critérios e com muito rigor na edificação. O material da edificação não pode ser combustível, as paredes, o telhado, etc. Você tem que ter controle de temperatura rigoroso. Esse produto, acima de 120 graus, ele começa a se decompor. E acima de 300 graus, ele explode. No incêndio que estava acontecendo exatamente antes, até por isso que desde ontem nós estamos falando aqui na Globo News que não era terrorismo, que foi um acidente, uma tragédia, por causa disso. Quer dizer, estava tendo um incêndio antes. É natural que o incêndio tenha provocado a explosão do nitrato de amônio. Inclusive, por isso, a NFPA americana, a de 400, número 400, que é uma norma técnica mundialmente conhecida, ela exige que você não armazene nitrato de amônia próximo de produtos combustíveis. Então, você não pode armazenar aquilo ali perto de diesel, gasolina. Também não pode armazenar de produtos que pegam fogo, como madeira, papelão, plásticos e por aí vai. Então, ele tem que ter um armazém isolado, só para ele, ou para produtos que não pegam fogo de jeito nenhum. Ele tem que ter uma série de sistemas protecionais contra incêndio para protegê-lo. E a ONU, é tão sério isso, que até a ONU tem todo um protocolo de rotulagem e manuseio de produtos perigosos, inclusive de nitrato de amônia, né? E é antigo isso. A gente teve alguns casos no Brasil e no mundo inteiro teve diversos acidentes por causa desse produto. Gustavo, deixa eu te fazer a seguinte pergunta, porque é claro que se a gente sabe que é um fertilizante agrícola, a gente já pensa assim, e aqui no Brasil? A gente usa muito, tem muito dessa substância aqui, a gente sabe como é que ela é armazenada aqui? Isso é comum, o nitrato de amônia no Brasil? Ele é controlado pelo Exército, Cecília, até porque ele pode ser usado, e já foi usado, aquele atentado terrorista em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi com nitrato de amônia. Como ele pode ser usado para armamento, para explosivos, etc., ele é controlado pelo Exército aqui no Brasil. Então, não é qualquer um que pode importar, tem que pedir uma licença, é auditado pelo Exército. Além de ter que seguir todas as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, as normas internacionais, como da ONU, e por aí vai. Então, não é tão simples. O Brasil tem, sim, armazena aqui. Um caminhão, por exemplo, pode levar 40 toneladas.
mas não leva. Tem lá os seus controles e critérios para levar de nitrato de amônio. Um navio pode chegar a 30 mil toneladas de nitrato de amônio. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, 2,7, 2,8 toneladas é o que tinha lá no porto de Beirute. Então, é por isso que existem critérios de quantidades máximas, quem pode manusear, quem pode importar, quem lida com esse tipo de produto. É super controlado. Aqui no Brasil é muito controlado. Tem muito desse produto no país, sim, circula bastante, a agricultura usa muito, mas quem manuseia esse produto é altamente auditado e controlado por uma série de órgãos. Tem o CONAMA, tem os bombeiros, tem o Exército, e ele tem que seguir todas as normas técnicas que já existem, brasileiras e estrangeiras. E, Gustavo, como é que isso se dá na prática, né? Essa logística, essas regras para o armazenamento, a fiscalização, quem manuseia ou quem armazena emite relatórios ou vai alguém lá fiscalizar? Como é que é feito na prática essa questão aqui no Brasil? Os dois, Raquel. Existem avaliações periódicas, tem documentação. Esse produto tem uma chamada FISPIC, FISPK, que é uma ficha de informação de segurança de produtos químicos. Ele é obrigado a andar com isso. Então, o caminhão vai ter isso pregado nele, até porque o bombeiro precisa, caso comece um incêndio, o bombeiro precisa saber que aquilo ali é nitrato de amônio, até porque o combate é diferente. E traz risco para o próprio bombeiro. Então, e para a vizinhança, tem evacuação, tem plano de emergência, eles são obrigados a manter. Então, tem fiscalização dos órgãos ambientais, tem uma série de fiscalizações aí. A gente teve um grande incêndio com nitrato de amônio em 2017 em Cubatão, numa planta que era da Vale do Rio Doce. A Vale estava, inclusive, vendendo a Vale Fertilizante. Na época, vendeu quase todas as unidades para uma multinacional e ainda restou essa. E, por acaso, essa que restou em Cubatão pegou fogo e fez uma nuvem tóxica de nitrato de amônio em 2017. Então, a fiscalização é rigorosa, mas acontecem esses acidentes. Não essa tragédia que aconteceu no Líbano, porque lá eles não seguiam nenhuma norma técnica, nenhum critério. E aqui no Brasil, não, nós seguimos sim. Avô, você sabe de algum lugar no Brasil que armazene ou que teria condição de armazenar essa quantidade toda, mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônia? E eu queria tirar uma outra dúvida, se a armazenagem no Líbano, o que foi o principal erro? Armazenar 2.700 toneladas ou armazenar toda essa quantidade no local errado? Porque era um porto com toda a sinalização que você já disse para a gente errada. Não devia estar perto de nada que tem num porto. Então, o que foi mais errado? Armazenar a quantidade ou naquele local errado? Os dois, Cecília, os dois. Aqui no Brasil você não tem uma armazenagem tão grande desse produto. Ele normalmente é quase que os estoques funcionam com aquele just in time, eu acho o nome, que é o seguinte: entra e sai. Ele circula, ele vai direto para a plantação lá, para o comprador da lavoura. Ele não fica, ninguém acumula esse produto, até porque é muito caro a armazenagem dele, né? Então tem isso também da quantidade, você está certo. E número 2, a forma não podia estar ali do lado de armazéns de outros produtos, automóveis, produtos combustíveis. Não pode ter armazenagem desse produto próximo a outros. Então, o armazém é isolado, com uma distância razoável, com controle de temperatura. O Líbano é bem quente, então os controles deveriam ser muito mais rigorosos. Isso foi um erro. Então, nitidamente a junção das duas coisas. E o Líbano, que é um país, em função das guerras todas, pobre, de tudo que ele atravessa, as crises financeiras, deve ter tido muito mais dificuldade. Agora, eu vou falar de um país rico. A França, por exemplo, já teve 2 acidentes desses em porto, com nitrato de amônia. Então, é conhecido isso no mundo. Aliás, o da França, um foi lá em 1947, mas teve um em 2001.
Em 2001 teve um acidente semelhante na França. Não com essa quantidade, não, a tragédia não desse tamanho, mas teve um acidente na França também. Então, o nitrato de amônio tem que ser rigoroso com ele, tem que ser fiscalizado, mas o que aconteceu no Líbano dificilmente acontecerá num país desenvolvido ou no Brasil. Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, muito obrigada. E como vocês dizem, quando acontece um acidente, nunca é por conta de um motivo só, né? É uma série de erros aí. Obrigada pelas explicações, por ter ajudado a gente a entender melhor o que aconteceu por lá e como é que funciona aqui no Brasil essa armação.